Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Quem vai estar assistindo essa live, né, aí com a gente. Hoje a gente está com Larissa, né? Larissa e a Ana. São sócias proprietárias, né? Vamos lá. E a gente vai trocar uma ideia, um bate-papo legal. Eu queria que vocês ficassem à vontade, tá? Porque geralmente o pessoal fica um pouco nervoso no início, mas depois tudo tranquilo. E eu queria que vocês começassem falando como que surgiu a ideia, né? Se contasse um pouco dessa história, como que surgiu essa ideia, vamos se juntar, vamos fazer isso, eu queria que vocês contassem um pouco pra gente. Então vou começar, porque eu sou a mais faladora mesmo, né? Adoro falar. Eu sou Ana Paula, eu sou farmacêutica, trabalho em farmácia de manipulação há praticamente 21 anos. Eu comecei a trabalhar em farmácia de manipulação em 2005, lá em Cacoal, Rondônia. E trabalhei lá praticamente 3 anos e depois eu fui convidada para voltar para minha cidade, que é Espigão do Oeste, em Rondônia, né? E lá foi lá nessa farmácia de manipulação, que era a farmácia de manipulação e drogaria, que eu conheci a Larissa em 2008, ou seja, em dezembro de 2008, eu conheci a Larissa e desde então a gente trabalha juntas em farmácia de manipulação. A gente começou, a Larissa até então, ela era técnica de laboratório, eu já era farmacêutica, fui trabalhar nessa farmácia como farmacêutica responsável. E aí, nesse tempo, Larissa fez faculdade de farmácia, se formou em farmácia, e aí ela ficou como farmacêutica responsável do laboratório, eu farmacêutica responsável pela drogaria e atendimento. E isso foi até o ano de 2022. Isso, até 2022 nós trabalhávamos juntas nessa farmácia de manipulação. E foi sempre assim, a Larissa no laboratório, cuidando do laboratório, e eu sempre no atendimento, cuidando do atendimento e administração também. E aí foi que em 2022 Larissa, digamos, cansou, né, de ser CLT, né, Lari? E falou assim, eu não quero mais isso. Tantos anos. Você não vai ganhar dinheiro sozinha, não. Ela falou assim, eu não quero mais, né? Realmente ela cansou, né? Algumas coisas que aconteceram lá na farmácia. E aí a Larissa falou assim, eu quero montar uma coisa pra mim. E eu, opa! Falei assim, nossa, que legal! Digamos, acendeu a luzinha, assim. Porque até então eu nunca pensava em ter uma farmácia de manipulação, né? Eu confesso que eu sempre gostei muito de trabalhar lá na farmácia, até então eu falava assim, muita coisa, muito detalhezinho, muita burocracia ter uma farmácia de manipulação. Mas aí a Larissa falou isso e a gente gostou da ideia e a gente foi, digamos, amadurecendo. Com muito medo, a gente foi conversando. Foi com muito medo e a gente foi amadurecendo essa ideia e aí a gente queria montar essa farmácia de manipulação lá na nossa cidade, que é em Espigão do Oeste, onde todo mundo nos conhecia. A Larissa nasceu lá em Espigão, eu morei 38 anos lá em Espigão do Oeste, praticamente, né? E aí a gente queria montar lá a nossa farmácia, que era onde todo mundo nos conhecia como profissionais. Sim. E assim, confiavam no nosso trabalho. Só que até então a gente não achava ponto para abrir uma farmácia de manipulação. Por quê? Tem que ser num local onde tem movimento, num local grande, porque também não pode ser digamos, um local pequeno, né? Porque você tem que montar laboratório, tem toda a área de atendimento, que você tem que ter uma sala, né? Uma sala. O laboratório em si é grande, o laboratório? Oi? A parte do laboratório em si é grande? Enorme. Só para vocês terem ideia, o laboratório ali, junto com a farmácia, são 190 metros quadrados. Agora eu vou ter que ir lá conhecer. São 190 metros quadrados. Nossa farmácia tem 190 metros quadrados. As pessoas só olham a pequena parte ali, que é a recepção. Isso. E aí não achava ponto. Até que um dia, eu conversando com a minha irmã, com a Jane, né? Que morou aqui muitos anos, 20 anos. A Jane é advogada, para quem, né? Eu acho que muitas pessoas conhecem a Jane, que é advogada. Eu conversando com ela, a Larissa perguntou assim, Ana, pergunta pra gente se lá em Sapezal tem farmácia de manipulação. Aí a gente perguntou. Aí a Jane falou, não tem. Aí a gente, opa, é lá. Acendeu mais uma luzinha na nossa cabeça.
Aí a Jane convidou pra gente vir no final de semana pra vir aqui. Porque até então eu conhecia Sapezal. Mas do lado, digamos, vou visitar minha irmã. Vou pra casa da Jane, o lado assim, de visitar Sapezal. E não o lado comercial de Sapezal, né? E aí eu e a Larice falamos, bora. Eu e ela no final de semana. Sozinha, Só as duas, deixando pra trás. tudo pra trás. Madrugada, chuva. Isso. Vendedor é assim, né? Vai comer. E a gente veio. E chegamos aqui no sábado, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. E fomos passear pela cidade com a Jane. Eu acho que foi, não era meio-dia, a gente passou pelo prédio ali, que estava em construção. Estava em construção. Aquele mesmo prédio lá. É, o prédio onde a gente está hoje. Nós Ele fomos tá na Elda, né? primeiro a gente Lá de foi. cima da Elda a gente já bateu Já o olho viu. no prédio. Isso. E aí a gente viu esse prédio, a gente viu a sala, o tamanho da sala. A gente falou assim, é aqui. Isso. É aqui, né, Lari? E aí a gente, na hora que a gente chegou, o pedreiro da obra estava chegando também. Aí já nos falou quem que era o dono. Aí a gente, não, eu já conheço. Eu sei que na segunda-feira a gente já conversou com os donos. A sala não estava reservada, só a outra que é da esquininha, assim. Sim. Estava reservada. Aquela sala que a gente gostou não estava reservada. E aí foi. E aí Como foi que deu certo desse jeito, né? que a gente falou assim, Deu Deus muito nos certo. guiou, sabe? E deu tudo muito certo. Bom, pegou Muito praticamente do zero, assim, construiu dentro do que você mais ou menos já imaginava, né? Justo, As coisas, os móveis. justo. Aí a Larissa continua. A Larissa continua falando. Onde você formou? Bom, eu me chamo Larice, né? Sou formada em farmácia também. E como a Ana falou, sobre a minha formação, a gente se conheceu lá atrás, comecei em uma farmácia de manipulação, meio que de paraquedas, né? Entrei na farmácia de manipulação. Então, assim, eu nunca tive experiência, contato com outra coisa. É o que eu sei fazer. Eu falo, meu Deus, se eu tivesse que fazer outra coisa, acho que eu passaria dificuldade. Porque é o que eu sei fazer, é o que eu sempre me dediquei, estudei para isso. E, assim, a minha história com a farmácia de manipulação foi isso de um dia faltou uma técnica, a Larissa vem, ajuda a gente. E, enfim, entrei no laboratório, era para ser só um dia, eu fui ficando. Na época era a Karina, e a Karina, não, vem Larissa, você tem jeito para coisa, e fica aqui e tal. E eu ia ser estudante de odontologia, e estava super feliz. E aí começaram a falar, Larissa, mas você leva tanto jeito, por que não faz farmácia? Enfim, teve toda uma conversa, e eu mudei. Aí as pessoas falavam muito, nossa, mas tem muito dentista, daqui a uns dias dentista tá passando fome. Essa era a história que eu ouvia Desde falando. antigamente, E naquela época a gente precisava muito, né? As farmácias de manipulação, elas precisavam muito de farmacêutico. Então eu falei, vou mudar o curso. Então assim, eu sofri por 2 anos, porque eu vi os estudantes de odontologia saindo, aí eu, nossa, vamos mudar. Mas isso foi assim, aumentando cada vez mais um amor dentro de mim, e eu comecei a ver um propósito no meio disso tudo, né? Falei, não, eu vou ficar, eu gosto, eu me identifico, e eu quero seguir nessa área, na área técnica, que eu gosto bastante. Então, assim, desde a faculdade, eu via amigos desistindo do curso, e eu falava, não, eu sei o que eu quero, porque a gente se perde mesmo, o curso de farmácia é muito complexo. Então, tem muita coisa ali. O povo fala, gente, que curso chato, né? Não parece, mas é bem complexo. E eu já sabia daquilo, eu quero e vou seguir com essa ideia. Então, eu sempre fiz isso. Trabalho desde quando eu tinha 17 anos e já tenho 20 anos de farmácia de manipulação como técnica e farmacêutica. Me formei em 2016 e sempre foi assim, sempre estudando, e a gente se conheceu, né, quase 2 anos, né? Eu estava na farmácia, a Ana veio, um ano e pouco, você tava já. E aí a gente sempre trabalhou dessa forma, mesmo eu na área técnica, cuidando ali da equipe, junto com a equipe no laboratório, a Ana no atendimento. Então, assim, são características diferentes. Sim. E a gente, no final, né, quando veio essa ideia, surgiu de abrir a farmácia de manipulação, a gente somou isso tudo.
E quando veio essa ideia de querer sair, eu falei, eu não vejo mais outra saída, eu quero sair. Mas eu não sabia, eu só falava, né? Porque era tanto apego, tantos anos ali dentro. E aí eu tive pessoas que realmente me empurraram assim e eu tive que sair. Abrir os meus olhos, porque assim, a gente tem condição, né? Então às vezes a gente fica muito fechadinho. Mas enfim, foi bênção, né, nas nossas vidas aquilo ali. Deu assim um norte muito grande pra gente e foi aí onde a gente tomou coragem. Viemos com muito medo para Sapezal. Choramos muito. Choramos Imagina. muito. Choramos muito. Foi muito sangue, suor e lágrimas. Mas foi um bom casamento, né? Porque assim, ó, querendo ou não, nossa família praticamente toda tá em Rondônia, né? Que nem eu tenho meus pais que moram lá, minha irmã mora lá, meus sogros, meus cunhados, amigos. Eu fui pequenininha pra Rondônia. A Larissa nasceu em Rondônia, lá em Espigão. A minha família não é tão lá, é meio espalhado assim, né? Mas eu tenho minha mãe, tenho minha irmã lá ainda. A família tá meio espalhadinha, mas a gente tem um vínculo, né, muito grande, né? Quando vocês vieram, daí trouxe esposo também, trouxe todo mundo já. Eles compraram a ideia? Super, assim, eu até então tava casada, eu continuo casada, quer dizer, eu tô casada, né? Assim, eu confesso que o meu marido super apoiou, ele, bora. E isso que ele nasceu lá e tem pai, tem os irmãos todos. Não, ele foi o incentivador mais incentivou, assim, incentivou muito, muito mesmo. Só que daí a gente teve que ficar, a gente ficou praticamente um ano separado, assim. Sim. Claro que eu sempre ia pra lá, assim, mas ele ficava trabalhando lá e eu aqui. Mas assim, a gente dava assim, a cada 2 meses a gente tentava se ver. Ou ele vinha pra cá ou eu ia pra Rondônia. Mas ficou um ano a gente longe, assim. Até que, digamos, a farmácia se engrenou. E o nome? Como que vocês... Formulário. Larice. É, Foi a Larice. Foi você? na verdade, assim, tem uma história disso. Que quando eu comecei a estudar, nós fizemos, naquela época ainda se fazia maquete, né? Sim. Aí foi bem no iniciozinho da faculdade, o professor pediu lá, ó, desenvolvam alguma coisa, uma indústria farmacêutica, uma drogaria, enfim, eu só preciso desse projeto pronto. E eu, sem tempo, porque eu morava em Espigão, eu tinha uma filha pequena, a Nicole ela tinha 3 meses quando eu comecei a estudar. Correria. Então, assim, foi correria. E trabalhava o dia inteiro. Trabalhava o dia Ia pra inteiro. faculdade à noite. Saía de casa, às vezes, eu chegava... Para a cara, Tinha, sim. não, era impressionante, que eu chegava, às vezes, estava lá e chegava um professor, a professora Edneia, ela sempre falava, nossa, cheiro de remédio nessa sala. Meu cabelo. Eu sei, professor, não sou eu. Mas assim, sempre foi corrido. E é o que eu falo, parece que eu não tinha tempo para nada, mas eu fazia tudo que eu precisava fazer porque eu não tinha tempo. Sim. E quem tinha tempo não fazia nada. Então, graças a Deus, deu tudo certo. E a Nicole pequena, tinha ela, correria, e chegava em casa meia-noite, fazia as coisas. Então, assim, tinha que desenrolar e trabalhava o dia todo. A gente quase pira, né? Mas dá tudo certo. Aí daí o nome saiu justamente E desse... aí, enfim, eu pulei, né? Tava falando dessa maquete, e aí eu falei assim, ai meu Deus, como que eu vou colocar o nome? Aí o nome era Formulário 1. Formulário 1. Formulário. De formulário. Mas aí nós fomos pesquisar, depois eu fui ver alguns nomes e a gente listou uns 5 nomes. E a Ana falou, nossa, bonito e tal, não sei o que. Eu falei, Ana, então vamos analisar direitinho e a gente foi. Não precisou nem usar a galera do brand, né? Não. O brand pra ficar, ó, A gente queria cor algo vai que ser assim. remetesse a fórmula e Muito tal. bom. Porque assim, quando você fala em formulário, te lembra fórmulas, Sim. né? Você na totalmente cabeça igual. já é fórmulas. Uhum. Então é justamente isso que a gente quer mostrar. Que aqui é uma farmácia de manipulação. E muitos até falaram assim, vocês não vão colocar drogaria também? A gente não. Nós queremos uma farmácia de manipulação. Sapezal precisa de uma farmácia de manipulação. Esse vai ser o nosso diferencial. E eu acho que ficou muito top, tá? Muito bom. Mas parabéns mesmo. E a gente convida vocês para conhecer a nossa farmácia. Eu Para vocês vou. verem que ela não parece uma farmácia, ela te acolhe. Tá? E aí, como que funciona? Eu vi que, por exemplo, você tem como fazer medicamento sob medida.
Como que funciona isso, por exemplo? O médico dá como que funciona A receita, a receita? Como que funciona? Explica para nós. São fórmulas personalizadas, né? São fórmulas personalizadas, onde o médico ou o nutricionista, ou hoje em dia biomédicos também podem Sim, prescrever. Eles prescrevem de acordo com a sua necessidade. Aí é a grande diferença da manipulação no medicamento para as drogarias, digamos assim, né? A manipulação, ela faz fórmulas individualizadas, ela faz fórmulas para a sua necessidade. Ah, eu fiz um exame, eu estou com deficiência de vitamina D, estou com deficiência de B12. Então, o médico ou o profissional qualificado prescreve de acordo com a sua necessidade. Ah, deu só um pouquinho baixo. Ah, então a gente não precisa fazer uma dose muito alta de vitamina D. A gente coloca uma dose ali que vai poder manter, elevar um pouquinho mais. Ou não, tá super baixa a minha vitamina D. Estou dando um exemplo, certo? Sim. Então ele prescreve uma dose um pouquinho mais alta dessa vitamina D para você estar ingerindo diariamente ou uma vez por semana. E isso é um dos grandes diferenciais da farmácia de manipulação. E sem falar também na facilidade, né? Porque a gente vê assim, eu vejo pela minha mãe, idosa, o que a gente pode fazer ali que a indústria não faz. Então a gente consegue entregar, às vezes fica aquele monte de caixinha ali e a gente consegue colocar em uma única cápsula. Ah, eu tenho problema com cápsula, tem muita gente que tem isso, não consegue ingerir, a gente faz também gominha, sachê, tem várias formas farmacêuticas. Xarope é um deles também. Injetáveis vocês trabalham também? Não. Injetáveis não, né? É porque para injetáveis tem que ter uma cabine especial que não pode ter, tem que ser totalmente asséptica. Exige outro laboratório. E é um outro laboratório que tem que fazer, digamos assim, para manipulação de injetáveis, tanto que tem farmácias de manipulação que é só de injetável. Entendi. Que só manipula injetável. Porque tá meio que uma modinha, né? Esses injetáveis. Nossa, direto pegava a receita com um monte de fórmula lá. Cara, isso aqui é injetável aqui, espaço não vai ter, não. Alguns, não sei se na Elda tá fazendo, mas assim, tipo assim, vitamina D, mas aí tem uma quantidade, mais outros itens lá, e daí. Sim, geralmente. sim. E a qualidade dos produtos? É que o pessoal pensa, né, na hora. Porque Como tem não é muita gente que manipular acha, esse... cara, eu acho Eu que já bom. peguei várias pessoas falando assim, eu tomei manipulado, aí não funcionou não. Eu falei, cara, mas por que não funcionou? Isso aí não Tomou tem certo? nada, Não. Não, isso aí a gente tem todo um cronograma, assim, até que a gente fala assim, a importância de ter experiência nessa área. É porque a gente tem que saber a procedência, de onde vem, onde é que vende, né, matéria-prima de qualidade, e é o que a gente busca lá na farmácia mesmo. A gente chega, digamos assim, falando de fitoterápico, que esse que o povo fala, né, que é o natural. Então a gente tenta sempre aproximar ali o 100%, senão o profissional tem que entender, né, o que é um fator de correção, que as pessoas não conhecem. Então, assim, por isso que vai muito da experiência, do conhecimento, nessa parte mesmo, falando, né, tecnicamente, do profissional, dele saber avaliar o que a gente está alimentando ali no sistema para entregar a fórmula. Por isso que tem gente que fala que não tem resultado. Sim, é verdade. E assim, e também vai muito dos fornecedores, porque hoje em dia a gente sabe que tem fornecedores e fornecedores. Sim. Os laboratórios. Os Entrou laboratórios. muita gente no mercado. Muita. Então, assim, nós sempre pedimos de fornecedores qualificados. A matéria-prima, se fala, né? Os insumos, todos os nossos insumos são de fornecedores qualificados. Até as embalagens. Muitas pessoas, às vezes, assim, as pessoas acham assim que a gente não está querendo. Mas tem pessoas que vão lá com uns frascos, vocês podem colocar um sabonete aqui dentro, ou vocês podem pegar esse frasquinho aqui e adicionar um certo tipo de produto. A gente não pode. A gente não pode. Porque todas as nossas embalagens passam por asepsia, tudo tem laudo, tudo tem data de validade. É muito protocolo, né? E ai da gente não seguir esses protocolos. Vigilância sanitária tá aí para nos cobrar. Deixa eu falar, quem que fiscaliza vocês? Vigilância sanitária. E esses são extremamente rigorosos, gente. É cada detalhezinho que vocês não acreditam. Tá, então, quando a vigilância vai lá, eu já vi ele em alguns lugares, tipo restaurante, enfim. Mas em um local como esse aí, quando eles vão, ele vai com quem? Só vai um técnico
técnico farmacêutico, assim, normalmente vai técnico e farmacêutico, só que para farmácia de manipulação não é a municipal, é estadual. Ah, tá, entendi. Não pode- Daí, alguém que entende da área. É. Na farmácia que eu trabalhava ali, uma pessoa que mesmo entendia, esse medicamento aqui não pode ficar aqui não, tá na geladeira e tal. Uhum. Aí, como que ele sabe? Porque ele é da área. Porque se for alguém que não sabe... Mas para manipulação não é É município, diferente. é estado, é tudo do estado. Então pra gente, tudo às vezes é até um pouco mais É até complicado, mais difícil. porque tudo tem que ser pro estado. Tudo solicitação pro estado para eles poderem liberar tudo. Para vocês terem ideia, até a água que a gente utiliza para fazer os medicamentos tem que passar por análises mensais. Você compra ou Todo- vocês fabricam lá? Análise da Água. água a gente faz. Nós temos um aparelho. A Lá Laís tem, né? explica melhor para vocês isso. É destilada? Como? Água destilada? Na verdade, não é nem destilada. É não, né? Já é algo muito melhor, muito além. É uma água que passa por um aparelho de osmose reversa. Ah, tá, entendi. Isso são vários filtros que ali faz retirada de metal pesado, de coliformes, fecais, enfim, é uma água que a gente fala assim que ela funciona até para injetar. É o mesmo modelo da água que faz para hemodiálise. Os pacientes que fazem hemodiálise usam a mesma água, porque tem um capilar que vai na máquina deles lá e usa essa máquina aí, que vem lá e pensa, a osmose tá com problema hoje, que é lá onde fabrica essa água. É esse E tem aparelho de todo, aí osmose. vocês têm também lá, ali? Temos esse aparelho lá de osmose no laboratório. Tem que ter, por causa Então- que tem que mandar essas análises dessas águas, tem que estar até a água da torneira, nós temos que enviar para análise. Então o pessoal que tem medo de Tem tomar medicamento tem- manipulado aí, não precisa ter medo, né? Não, Eu não acho que na precisa. verdade, né, Ana, a gente vê assim que caiu muito esse conceito. Falando de 20 anos atrás, as pessoas confundiam, se não tinha na drogaria, optava porque o que não tinha lá, fazia e encontrava por um preço mais em conta. Era mais em conta, era barato. Ah, tá. Então era outra visão. Hoje tomou uma proporção tão grande, né? E a gente não tem mais essa ideia. Sim, sim. Então assim, eu pelo menos como profissional eu vejo assim que hoje é como se a gente tivesse um olhar de uma boutique de medicamentos, assim, como a Ana falou, é algo personalizado. Então assim, é individual. Então a gente trabalha em cima disso. Não como a indústria, né, que trabalha Sim. ali fazendo uma coisa para Em grande escala, em grande escala, quantidade. é verdade. Não, a gente é uma fórmula artesanal, gente. É feita manual. É aquela fórmula você para você. Entendeu? Eu quero. Isso é uma das vantagens também, tá? Da manipulação meu tratamento é para 25 dias. A gente faz 25 cápsulas. sem Ou, sobra de o caixinha xarope. Geralmente. Caixinha com 30. Sim, você sobra medicamento, sobra blister, sobra um monte de coisa. Eu Não, a vendia muito isso aí, manipulação mano, você tá doido? evita Ó, perdas. você tem caixinha com 30, cara. Não tem como não tem com 30, deve ser logo pronto. Não tem como fazer. E todo mundo, por exemplo, fui no médico hoje, lá ele me receitou um remédio, eu posso levar lá que vocês fazem o remédio. É Sim, isso? a maioria. A maioria. A Ou depende do grande medicamento também que vocês veem como é que funciona. Depende do medicamento. Se o medicamento tem a patente liberada. Porque tem medicamentos que ainda tem a patente ainda não é liberada, então não tem para manipulação. Teve um que usa bastante, acho que caiu esse ano passado. O Venvance. Venvance agora consegue se Agora manipular. consegue, né? Aham. Vendia aquilo ali, tá? É. Tá, aí as pessoas compraram e pediam pra vocês fazerem Pra também, fracionar. né? Fazia a fração. Nós Tinha fracionamos. médico, assim, comprava comigo, eu dava aquilo lá, eu pegava, eu vou fracionar ali já. Usava, mas por um bom tempo. Nós lá. fracionamos. E a gente fraciona muito ainda. Muito. Porque normalmente comprar a caixinha de 70 miligramas, Sim, aí que fica a diferença de preço da de 30 é pouquinho, pouquinho, e aí fraciona negócio para 10 miligramas, então dá muitas cápsulas, né? A gente faz o fracionamento e isso é uma das grandes vantagens Se também. vocês fossem resumir aí, qual que é a vantagem de comprar um medicamento manipulado do que comprar na farmácia normal? Para os nossos ouvintes, qual que é a melhor vantagem? Melhor por isso, uma questão da quantidade, tá? O que você resumiria? Eu acho que basicamente seria isso, né? Eu acho que assim, Uma diminuir conta da o custo, quantidade. né? A quantidade, você pode comprar na quantidade que você vai fazer pro seu tratamento, a quantidade certinha pro seu tratamento. Isso que reduz custo, reduz desperdício,
porque a gente vê muito desperdício de medicamento, vence, e você nem vê que o medicamento está vencido lá na sua casa e está lá, Sim. né? Então a manipulação tem isso. O valor do medicamento manipulado, ele é mais em conta, tá? Depende também, tá? Não é tem nem muitos medicamentos de sempre, tratamento nem mais- sempre. É que depende do tratamento, que às vezes são fórmulas personalizadas, né? Que exige vários tipos de ativos. Uma das vantagens também é que você pode associar vários ativos numa única fórmula. Muito bom. Assim você não precisa tomar várias cápsulas ao longo do dia, e sim você tomar uma Interessante. cápsula. Sim. Principalmente para idoso, gente. Isso é perfeito. Eu acho incrível, assim. Porque o idoso muitas vezes tem que tomar remédio para pressão. Losartana, amlodipino e hidroclorotiazida. 12 horas. De 12 em 12 horas. Uma Aí você caixinha coloca tudo numa... enorme. E aí você coloca tudo numa cápsula só. Para você tomar Tem- uma de manhã e uma noite. Tem Gente, algo assim, ó, que a gente pode colocar como exemplo, que está fazendo maior sucesso agora, é a creatina em caramelo. Que o pessoal sabe hoje que os adultos, né, quem treina, quem não treina, Sim, vocês toma fazem lá, né? creatina. E a gente faz a gominha, a balinha. Olha que top. Gente, Já vou e o dia que vocês experimentam, a gente Quem deveria ter tem- trazido pra eles experimentar, ó. Mas É uma delícia, Quem é um tem caramelo. vício no doce mesmo, tá adorando, porque ao invés de Top comer demais. ali, come a balinha. Já vocês fazem tempo que tá Sem fazendo essa açúcar. creatina assim, né? Não é? Já faz vai uns um ano e meio. Um Por ano e aí que eu meio. ouvi falar. Eu lembro, acho que você, não sei se foi você que tinha feito um vídeo, alguma coisa assim. Aham, a gente sempre tá falando. Foi. E assim, agora tem ela também no sabor brigadeiro, que até eu acho o sabor brigadeiro menos doce, porque tem um cacau. Então não fica tão doce, porque o caramelo tradicional, ele... Sim, Ai, sim. gente, é aquelas balinhas de caramelo tradicional, se você comer. Muitas pessoas não acreditam Daí uma que balinha ao tem dia. creatina lá É muito dentro. interessante, é muito É. bom. Ah, balinha ao dia. E é bom. Ah, que pega mais. Você pega a bala Sim, e... você come 2 caramelos por dia, tem 3 gramas de creatina ao dia. Já foi. E em questão de receita, por exemplo, a gente sabe que tem medicamento em drogaria que você chega lá e só pede, né, e pronto, não precisa de receita. Lá também é assim? Tem alguns medicamentos que não precisam de receita? Sim, porque como farmacêuticas, nós podemos prescrever. A não ser os que realmente precisam, tipo um tramal da vida, ninguém vai chegar lá Não e pedir. pode. Não, e tem medicamento nós não podemos. Sim. Só através de prescrição mesmo, né? Ah, tá. Mas suplementos, vitaminas, Ah, tá. Você chega lá e pede uma dipirona, qual é a dipirona que vocês fazem aí? Não tem como. não. Tem Tem como como fazer, fazer, mas mas, é- assim, é difícil a pessoa chegar lá e pedir É. uma dipirona, entendeu? Porque tem Vitaminas- caixinha de dipirona vitaminas por R$3, né? E as vitaminas elas são de boa, eu peço Sim, vitaminas vitamina assim. sim, porque nós como farmacêuticas nós podemos montar todo um protocolo para suplementação e acontece muito isso, né? Principalmente a gente pede os exames tal para a gente ver Sim. quais são as deficiências e a gente monta de acordo com a necessidade. E o prazo de validade desses produtos? Tem prazo de validade? Aí é mais curtinha. É esse, Normalmente a gente coloca ali entre 120 e 180 dias. Por quê? Até como um sinal de alerta. É. Para a pessoa se ligar ali que ela precisa fazer uso antes daquele tempo. Não que o medicamento vai vencer. Porque tem lote mesmo, por exemplo, que a gente trabalha hoje, está com prazo de validade ali no rótulo 4 meses. Mas ele só vem assim, sei lá, daqui 2 anos. Pois é, porque você pega lá os medicamentos da farmácia, tem medicamento que vai só Sim. 27. Aham. E como saber se é uma farmácia, por exemplo, aqui, eu acho que só tem vocês, né, aqui, né? Na Agora parte de só. formulação, né? Como saber que realmente uma farmácia dessa é confiável? Tem alguma coisa que, tipo, um consumidor igual eu posso, não, é um rótulo, alguma coisa do tipo, que eu posso saber que uma farmácia dessa é confiável? Você fala que é Nossa. tipo um selo, alguma coisa assim? É, tipo, como que eu vou saber, entendeu? Porque é uma isso- coisa que tá manipulando, né? Uma Sim, coisa que... sim. Isso é uma pergunta que nos fazem muito, tá? Muito mesmo. Porque assim, ó, o que a gente pode muitas vezes falar e ver é a qualidade e o resultado do seu tratamento, tá? Porque a gente sabe que existem farmácias de manipulação e existem farmácias de manipulação. Todo lugar. Né? Essas coisas. E sempre uma vai ser diferente da outra. Sempre. O que a gente Sempre. pode sempre ver, que a gente recebe muito na farmácia e a gente até orienta muito os nossos clientes, eles pedem muito para fazer orçamento. A gente faz os orçamentos, manda. Ah, mas na farmácia de vocês, vou dar um exemplo também. Ah, com vocês o tratamento completo ficou R$800. Mas na farmácia lá vou dar exemplo, em Cuiabá, ficou R$400. Eu vou fazer em Cuiabá. Eu falei assim, sempre. Eu falo, certo.
Você confia na farmácia? Você conhece o farmacêutico? Conhece as pessoas que trabalham? Você já solicitou o medicamento nessa farmácia e você teve um bom resultado? Não. Ou da internet. Gente, da internet também. E assim, é uma das formas que a gente fala e aborda. E realmente, quando as pessoas param, pensam, estão falando assim, opa, é a minha saúde, elas falam assim, não, eu vou fazer onde eu conheço as pessoas, onde eu confio. E é isso que a gente mais preza, é na qualidade dos nossos medicamentos manipulados. Eu acho que é por isso que a gente está fazendo sucesso, graças a Deus. Antigamente o povo vê muito em preço. Por que eu fiz essa pergunta para você? Porque a gente mexe com manipulação de tinta. Sim. Aí, por exemplo, lá no fundo a gente tem 3 máquinas. Max Vinil, Sherry Williams e Souvenir. A gente tem as máquinas. O que acontece? Quando você pega uma base da Souvenir e dosa na Max Vinil, exemplo, a pigmentação, o preço muda totalmente. A cor vai bater, a cor vai ficar a mesma, mas muda totalmente a qualidade do produto, entendeu? Não é a mesma coisa. Então tem muita gente que faz isso. Então, provavelmente no ramo de vocês não deve ser diferente. Tem empresa, por exemplo, tem esse produto que é mais barato que esse, vou pôr esse que vai ser parecido, entendeu? Então, assim, a população tem que ficar atenta a isso aí, comprar o que realmente confia, né? Muito atento. E é isso que a gente tem mostrado para as pessoas, né? Para todo mundo, que farmácias de manipulação existem várias, mas onde você confia tem que ser aquela que você confia, onde você acredita no trabalho das pessoas. Porque eu falo, o médico, o ginecologista, eu falo como mulher ginecologista, se você confia naquele ginecologista, você sempre vai nele. Sim. Porque é aquele médico. Dentista, a mesma coisa. Cabeleireiro. Meu cabeleireiro é o primeiro desde que eu cheguei aqui. Gostou do que eu vou. E assim, ó, não importa o valor, eu confio, eu acredito no trabalho dele. Então eu vou pagar esse valor, né? E é isso que a gente tem mostrado, e é isso que as pessoas estão vendo. Que muitas vezes não importa o preço. O que importa é o resultado, o que importa é a minha saúde. Eu estou lidando com a minha saúde. Então, eu não posso usar qualquer coisa. E a gente, como profissionais que cuida da saúde das pessoas, a gente também não vai usar qualquer matéria-prima para prejudicar os nossos clientes. Né? E é isso uma das grandes... Sempre foi um dos nossos propósitos. É colocar matéria-prima de qualidade, com produtos de qualidade, onde os nossos clientes vão perceber que no resultado final o medicamento está fazendo o que ele prometeu. Tem resposta, né? Tem resposta. E essa parte de compra de insumo aí, de matéria-prima, você que foi ela, quem que tinha o contato? Você que trabalhava lá dentro, né? Você que tinha os contatos, sabia onde comprar, como comprar. É porque, na verdade, assim, isso já vem de muitos anos. Então, assim, lá no início a gente sabia quais eram as empresas idôneas e depois foi surgindo, né? A gente sempre participa de um congresso, que é o Congresso Consulfarma, então aquilo ali era pequeno e aquilo ali foi abrindo e hoje a gente vê muito, tanto que a gente não consegue nem visitar todos os estandes ali, de tanta empresa, mas a gente sempre descarta, fornecedor vem atrás, a gente sempre sabe de onde. É a mesma coisa, uma comparação de uma farmácia, de drogaria ali, as pessoas sempre vão optar por uma farmácia vermelhinha, né? Então tem muito disso, de procura de preço, e às vezes nem sempre. Aquilo ali, às vezes a gente pode falar que muitas vezes é só fachada. Sim. Tem algumas coisas que sim, né? Que são realmente diferentes, outras coisas não. Mas aí as pessoas também, né, deveriam ter esse olhar, eu penso que deveriam pensar nisso também, porque se tem diferença de preço, claro que isso vai implicar também na qualidade. Com certeza. E é o que a gente fala sobre padronização. Então, assim, desde muito que você perguntou, de onde a gente compra, dos melhores fornecedores, então a gente tem laudo, tem tudo direito, faz tudo certo e sempre procurando, assim, manter um padrão. E às vezes ele vem com lote caro, mas a gente não vai, digamos assim, mudar aquele padrão. Tá dando certo. É aquilo ali que a gente vai manter. Então tem farmácias de manipulação que vão na segunda opção. Não, eu não vou comprar desse fornecedor porque aqui tá caro, mas ali tem uma boa procedência. O outro não. E também não tem uma boa padronização, então o preço despenca mesmo. Então tem tudo isso. Não falando besteira, que isso é verdade, né? O público, né, na farmácia,
Eu falo que é verdade, o pessoal compra os medicamentos aí que você pega assim, você toma e fala, cara, pelo amor de Deus, não funciona. Pois é, isso que tá. A briga lá no pré, quando tem um pregão lá, é pra quem tá menor, né? Tanto o menor valor vai ser o quê? Não vai ser um produto de qualidade. Não vai ser. É isso é uma das coisas que a gente sempre prezou, tanto eu quanto a Larissa. Acho que é por isso que a gente sempre se deu tão bem trabalhando junto. Vai fazer quase 20 anos que a gente trabalha junto, viu, gente? É bom. Pessoal, não adianta você fez o certo, custa que custa, faça certo. E assim a gente sempre prezou muito por qualidade. Porque a gente sabe que se um produto tem qualidade, os nossos clientes voltam. E se indicam. E esse é o mais importante. E graças a Deus, a gente olha, a gente só agradece todos os dias, porque assim, a gente está vendo que o nosso trabalho, o nosso cuidado e o nosso zelo está fazendo a diferença. Aqui está pesado. Eu sempre falo que a indicação do cliente é a melhor forma de marketing. Por exemplo, chegar para você e falar, ó, pode ir lá, que lá eu vou fazer assim, assim. Você tem 90% de chance de fazer a venda. Sim. Entendeu? Com certeza. Agora, por exemplo, você vende um produto ruim, um produto mal manipulado, como vai indicar? Não, vou comprar lá não, porque não precisa de nada, um medicamento ruim. Justamente. Então, acho que essa é a forma de trabalhar mesmo, né? Se você fazer o certo. Eu acho assim, ó, atendimento, lógico, eu falo, atendimento eu acho que ganha 50%, tá? Quando você é bem atendida. Eu, pelo menos, meu Deus, quando eu sou bem atendida, eu falo assim, opa, já me ganhou ali, ó. Já nunca mais troca vendedor. Justamente. Mas você ser bem atendido e você receber o produto que você estava esperando, você não larga mais. Sim. Sabe? Sim. Você vai sempre naquele local porque você confia. E é isso que a gente está fazendo aqui em Sapezal, fazendo essa diferença. E para quem está assistindo nós e quem vai assistir, onde que fica o endereço? Passa certinho pro pessoal, onde que fica o endereço da Formulário. A Formulário fica localizada na Avenida Antônio Beremage, ali na rotatória da Escola Atrativa, bem fácil achar, né? A Escola Atrativa, todo mundo sabe, na rotatória ali da Escola Atrativa tem um prédio grande ali, do lado da GRT Veículos, a gente está ali. A Formulário está ali, localizada ali do ladinho ali, um pouquinho para baixo assim da Naturago ali, bem fácil. O que você diria para quem está comprando medicamento hoje, por que deveria comprar com vocês? E não na farmácia? Não. Porque hoje, por exemplo, eu vou comprar um medicamento. Por que eu teria que ir lá e não na farmácia normal? Primeira coisa que eu falo, nosso atendimento é incrível. Eu falo pra vocês, ó, o nosso vamos chegar uma hora gravando lá, deixa eu puxar a carinha, porque assim, eu falo, o nosso atendimento é assim incrível, todo mundo que chega lá, inclusive no início, mas logo no início que a gente abriu, todo mundo perguntava, vocês não são daqui, né, por conta do atendimento e lógico, a qualidade dos nossos produtos. Gente, quem utiliza medicamento manipulado não troca mais. Comprar creatina lá. Claro que eu sou suspeita em falar, nós somos suspeitas em falar. E vou chegar lá, hein? Vou chegar de surpresa lá, conhecer o laboratório de vocês. Pode ir lá. E eu assim, a farmácia de manipulação, ela te dá um leque muito grande de opções, de formas farmacêuticas, de como você pode tomar o medicamento. Suplementos também. Suplementos também, entendeu? Parte de suplementação. Eu quero sachê, mas tem gosto ruim, mas a gente pode colocar sabor. A gente coloca um sabor gostoso, sabe, que fica agradável para você tomar. Sim. Mas eu só quero 10, só para testar. Sim, a gente faz 10, nós manipulamos 10. Isso é eu acho uma das vantagens assim, incríveis da farmácia de manipulação. E sem falar também, né, a área cosmética, a gente consegue unir muitos ativos ali. Muitos, você sabe, você já tem experiência em drogaria, tem coisas ali que paga muito pelo frasco. E a gente consegue fazer assim, algo muito além de fazer associação de ativos ali que realmente cosmético? Cuidam da pele. Lembrei, você falou agora, eu lembrei de um cosmético, filtro solar. De um desodorante lá que tinha que era R$150, um desodorante pequeno assim. O Espirex, vocês conhecem lá? Sim. Cara, só porque não tem alumínio. E a gente faz um desodorante sem alumínio, o frasco com 30 ml é R$25. Cara, o Espirex 150 eu ficava pegando assim, o que tem aqui dentro, senhor? Nunca comprou isso. E às vezes, dá uma ardidinha às vezes com essa dele. Não sei se você já passou. Não. Às vezes dá uma ardidinha aqui
passa ele, viu? Só porque não tem alumínio, né? A galera gosta. Não, quero sem alumínio, né? É. Mas ele justamente. influencia o alumínio. Muita coisa, mas é uma história O grande. excesso de alumínio no nosso organismo pode vir a acarretar câncer. Tem alguns cientistas. Daí você usar Eles estão bem contraditórios, porque eles compram lá, aí daí tem assim, panela em casa que eles compram, é tudo alumínio. Assim, se os lugares não tem alumínio, é como a panela que de alumínio. Tem isso também, né? Assim. Ó, eu falo a verdade, se a gente parar e pensar e não fazer um monte de coisa que todo mundo tá falando Cara, que faz mal, a gente não vive. Não faz mais nada. A gente vive Não vai comer nada. de luz. A gente vive de luz, né? Realmente comer não vai comer nada, né? Quando chega uma receita para manipular lá, quem que pega lá? Pega a receita e observa e fala para fulano fazer? Como é que é? Sou eu. Eu e a Samara, que estamos no atendimento, a gente faz análise da prescrição. Se tiver alguma coisa divergente, a gente entra em contato com o prescritor ou com a secretária do prescritor para ver se está certinho. Às vezes, se a gente não tem um ativo, digamos assim, é um ativo que é usado só lá em São Paulo. Entendi. Sabe? Que nunca chegou pra gente. Aí a gente entra em contato com o prescritor ou com a secretária, né? E fala, a gente tem esse ativo, que tem a mesma ação, a mesma eficácia desse. Explica, né? Podemos substituir? A maioria das vezes o médico fala, pode substituir. Mas daí você pega, você analisa e passa para um técnico lá dentro do laboratório para fazer. Não, aí a gente monta a fórmula, tudo certinho. Montou a fórmula, tal, o orçamento tá ok, certinho. belezinha. A gente imprime a ficha, aí vai lá pro laboratório. Aí a responsabilidade da Larissa. A Larissa, né? Se teve alguma coisa, divergência, eu faço. É. Aí nós temos também uma estudante de farmácia, a Amy, está com a gente desde o início. Isso passa também por ela, fez ali, antes da pesagem, antes de encapsular, antes de fazer a fórmula, volta para lá. Aí a Emily olha mais uma vez, aí eu pego mais uma vez e olho. E aí que a gente libera ela para frente. Tem muita coisa manual, tem muita coisa na máquina também que faz para Nós fazer. temos alguns equipamentos, sim, mas 80%, digamos assim, é processo manual. Uhum. Agora nós investimos em um equipamento que está sendo muito bom, que é uma semi-automática. Então, assim, a gente já consegue atender mais pessoas, fazer mais fórmulas. Isso já facilitou bastante. E nós temos outros equipamentos também, outros que a gente já tem planos assim de comprar, que vai, digamos assim, tirar um pouquinho o processo manual, até para não ter complicação. Eu mesmo tenho, de tanto mexer. Então, assim, eu não consigo. As tendinite da vida. Qualquer movimento que eu faço, Nossa, eu já sinto. Então, assim, a gente já pensa nas meninas para não passarem, né, pela mesma situação. Então, a gente já vai, já pensa nisso, de investir. Tá, depois que terminou isso, você já dá ok para fazer, daí e quanto tempo para fazer? Demora quanto tempo para outra? E cliente não. Cliente, Quando? cliente Eu pego quanto isso aí já? Depende. É porque, gente. como a gente falou, né, cada forma uma é diferente da outra. Tem uma que vai levar 1 hora para fazer, outra vai levar 2, outra leva 40 minutos. É que nem... Não é nada tão fácil, tão rápido. E Vou fazer depende, dica, Cícero. e depende da demanda também, da demanda de fórmulas por dia. depende Que da nem demanda, hoje, eu vou dar um depende da exemplo. demanda. A gente tá quarta-feira, nós somos, né? Hoje, quarta-feira, finalizando, a Amy lá no laboratório já mandou um recadinho no grupo nosso, fórmulas de sexta-feira encerradas. Ou seja, não podemos pegar fórmula nem para amanhã, nem para sexta, só para sábado. Já tem trabalho até sexta. Só para sábado. Já tá E dependendo, só segunda-feira. tudo preenchido. Tudo Que bom, preenchido. cara. Você estava trabalhando, não Justo. Não existe. né? Justo. Mas igual eu falei, tá falando pra você, tipo assim, quando tem muita gente reclamando, tem gente que tá A fazendo. gente tá fazendo. E assim, eu vejo que eu e a Larisse, nós tivemos a coragem. Eu falo que a gente foi muito corajosa. A gente saiu de um conforto que a gente tinha, que a gente estava muito bem. A gente estava super bem, a gente tinha um emprego bom, um salário bom, digamos assim, tinha casa, carro, tudo, sabe? A gente tinha tudo. E a gente falou assim, não, a gente quer algo mais para nossas vidas. E aí a gente praticamente largou tudo, né? Vendeu casa, vendeu carro, vendeu tudo Mas foi bom demais. para fazer um investimento. E assim,
assim, e a gente percebe que a gente colocou muito amor, muita responsabilidade nessa farmácia. Eu acho que as pessoas quando entram lá na Formulari, eu acho que sentem isso, esse carinho, esse amor que a gente tem pela nossa empresa e pelas pessoas que estão lá com a gente, né? Porque a gente tem que valorizar muito as meninas que estão lá conosco. Porque se não fosse por elas, a Formulari não seria o que é hoje. Sabe? A Samara que está lá comigo no atendimento, a Emily que está desde o início, que abriu a farmácia no laboratório. São e mais meninas assim que a gente fala, a Samara, ela vai trabalhar com febre. Ela tá lá, ela não falta. A Emily, a Emily é tão impressionante que no velório do irmão, ela falou, eu não vou. Ela tava preocupada. Não vou ficar. Não vou parar minha vida. Ela foi. No outro dia, enterrou o irmão e foi trabalhar. Eu falei, meu Deus. E a gente falando que não. Emily vai, E depois ela foi. Ela não dá lugar para tempo ruim, não. E assim, a gente fala meninas porque só tem mulheres lá trabalhando conosco agora, né? Mas assim, que sem elas a Formulari não seria o que é. Porque elas se dedicam, elas são responsáveis, elas sabem que estão lidando com saúde e elas sabem que aquele medicamento, e assim, até legal pensar, sabe, aquele medicamento que eu estou fazendo vai trazer benefício para uma pessoa. Sim. Olha que legal, isso é muito bom. Sabe? Vai deixar alguém lá feliz. Vai deixar alguém eu feliz. acho que isso daí é alguma coisa que é assim tão legal, que é algo que a gente preza. Então assim, elas estão abraçando isso Comprou também. ideia, né? Abraçou a ideia. Abraçaram a ideia. Tanto que a Samara faz farmácia também, a Emily começou a fazer farmácia. A gente vê que elas gostam disso também. É bem raro, tá? Ter uma equipe assim, bem que roda certinho. Que você vai Mas ver. eu vou. A gente pode falar. Não é fácil. Não é fácil. Tá desse jeito, não, porque tem que selecionar. Não dá para deixar. A gente está atrás de atendente. Precisamos de atendente. Até agora, Mas já assim, faz tem pessoas que a gente vê na prática mesmo, que não querem. Então, a gente precisa Tem pessoas tirar que realmente querem. e deixar quem realmente, quando a gente fala, eu mesmo quando eu entro no laboratório, a gente sempre faz. Isso para mim, pelo menos, é muito importante. Eu sempre falo para as meninas, vamos fazer uma oração, iniciando a semana. Então a gente vai ali, conversa, e eu sempre falo assim para elas, imagina que hoje você vai fazer uma fórmula para você. Imagina que hoje você está fazendo, fulana, você não tem filho, imagina que você está fazendo para o teu filho. Como você iria olhar para essa fórmula? Então, a pessoa que você está fazendo aqui, tem muitas pessoas que se importam com ela. Você já pensou se você errar na fórmula dessa pessoa? Então, assim, eu vou mesmo no emocional porque a gente tem que trabalhar dessa forma. Tem que ter carinho no meio daquilo ali. Eu acho que é um diferencial que a Formulari tem, além da responsabilidade, tem que ter conhecimento, tem que ter esse atendimento que as meninas fazem ali, que é incrível, tem que ter conhecimento do que está fazendo, né, na área técnica, e uma equipe bem instruída, e elas terem esse carinho assim, pelo que elas estão entregando também. Eu acho que por isso que a gente tem uma resposta muito boa. E a pessoa quiser leva currículo, como é que faz se a pessoa se interessar pela vaga? Tem que levar o currículo. Aí a gente analisa. E a gente pode vou dar até um exemplo. Aí a gente vai precisando de um homem lá para a farmácia mesmo, um atendente masculino, né, Mari? Ela até tá falando. Tem um toque feminino, Cícero. Assim, eu falo assim, a experiência que eu e a Larissa temos, não queremos vangloriar, mas até na hora da contratação, a gente percebe se a pessoa tem perfil ou não para aquela função. Né? Tanto que a gente foi fazer uma entrevista para uma menina, com a Mônica, e a gente para atendente. E a gente conversando com ela e conversando com a Larissa. Eu acho que você é melhor para o laboratório. Aí a gente já pegou a Mônica para o laboratório. E deu muito certo. Muito mesmo. Gente, pegou só na conversa, né? Não, a Ana lá, eu pensei comigo, ela não precisa nem gastar saliva. E ela já tem meio que um perfilzinho que vai pra lá. E o legal assim disso é porque a Ana consegue fazer uma análise melhor de quem é falante. Né? E eu já vejo mais essa parte mais analítica, então mais técnica.
Aí a gente consegue. Claro que algumas vezes tem gente que chega e realmente mente pra gente, né? Que vai lá. Esses dias aí você Não pensa. sei falar inglês, espanhol, chega lá. Não, e a foto? E a aí, foto? Não, fala não. Pelo amor de Deus. Ó, eu Já vi peço, algum gente, já. eu acho que as pessoas, na hora de fazer o currículo, Deviam tem que ter um ser certo cuidado e de ser mais, as digamos pessoas estão assim, abusando da inteligência artificial. abusando. eu também acho, usar menos IA, principalmente para currículo. Eu acho que você, no currículo, tem que ser você. Cara, se você falar a verdade, só a verdade, ali você tem mais chance de ser contratado, mano. Porque, na verdade, quem tá do outro lado sabe. Tipo assim, você tem experiência. Quem tá contratando sabe se a pessoa tá mentindo, se a pessoa realmente... Você consegue ligar alguns pontos pra experiência. Então não adianta você mentir. É igual, não adianta você mentir. A casinha vai cair, não vai ser contratada. É melhor falar a verdade logo. Porque às vezes passa alguma coisa, mas na hora ali, no dia a dia, na prática, né? A gente No dia a dia a gente já vai vendo Eu se já dá fiz- certo ou não. Sim, eu já fiz entrevista uma vez de emprego, cara. Eu contei minha história todinha pro cara. O cara ficava só assim, parecia que não tava nem na minha cara. Tipo assim, Aham. Eu terminei e falei, então, cara, eu sei tudo sobre você já. Sabia tudo que se você mentisse R$1, eu ia ter que já. Eu falei, tá. Desse jeito, já sabe tudo. Hoje em dia, por Esse rede olhando, social, a gente tudo. consegue saber um pouco da vida da pessoa antes mesmo da Sim. pessoa nos falar. Então é isso, pessoal. Queria agradecer vocês, né? Deixar as portas abertas. Foi muito interessante. Eu, particularmente, não conhecia esse lado, né? Da Formulário. Você nunca comprou lá? Não, eu acho que Vai minha esposa comprar já- creatina lá, mano. Minha esposa já comprou lá, eu acho já. Mas eu não comprei ainda não. Mas essa ideia da creatina, provavelmente eu vou aparecer lá para comprar. Porque eu tomo bastante creatina, só que eu tomo de pozinho, De mas pó. se tiver na bala, você tá trabalhando, né? Pegar uma bala de creatina. Balinha, pronto, olha Cuidado. aí. E é uma ideia que você pode, tipo, passar pra frente. Tipo, ó, Sim. eu tomo minha creatina assim. Eu, por exemplo, eu vou falar na academia com os meninos que eu treino, ó. Eu vou comprar, lógico, E né? tem Falar, eu tanta compro lá é gente assim. gostando, né? Pessoas que estão fazendo dieta. Pois Que é. aí Pessoal vem tá aquela fazendo. compulsão, né? Aquela vontade de comer doce, come ali já alivia É de uma porque forma saudável, né? Sem não, açúcar. não tem açúcar e não tem glúten. Bom demais. Então é isso. Perfeito. Muito obrigado. A gente que Né? agradece Foi um vocês. prazer. Obrigada.